Queridos irmãos, irmãs, depois de um longo e bonito tempo da Páscoa, nós retomamos o tempo comum, mas com alguns parênteses, Já logo no início, celebramos uma grande solenidade que foi a Santíssima Trindade, e também ainda na semana passada celebramos o Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo na festa conhecida como Corpus Christi. E hoje retomamos a liturgia do tempo comum. Já estamos aí no 11º domingo. A primeira leitura desse domingo, do livro do Êxodo, mostra-nos Jesus recordando ao povo tudo o que fez. A gente tem memória fraca. A nossa memória, às vezes as pessoas que a gente fala assim, que está com Alzheimer, ou os velhinhos, eles têm uma memória antiga muito melhor do que a nossa. Mesmo que seja aquela memória deles ficarem repetindo as mesmas coisas do passado, mas a memória deles do passado é muito melhor do que a nossa. Nós esquecemos o passado. Nós esquecemos o que Deus já fez por nós. Nós só lembramos o hoje. Tem gente que só sabe reclamar dizendo assim: parece que Deus não me ajuda hoje, mas se esquece de tudo que fez, de tudo que deu para que a gente chegasse aqui como a gente é, de tudo que nos formou, de tanto que ajudou a nossa família. Eu estou hoje desempregado. Continue com fé rezando. Mas e o tempo que você teve empregado? Foi um tempo de agradecer ao Senhor pelo emprego? Memória fraca ou cristãos mal agradecidos. O Senhor está lembrando aqui. Lembra quando eu tirei vocês do Egito, da terra da escravidão? Então, se seguirem a minha voz, se ouvirem a aliança que eu fiz, que é para ser vivida e seguida, Ele vai dizer assim: vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Então nós também queremos fazer parte desse povo de Deus e desta aliança. O Evangelho de hoje nós já voltamos a ouvir o evangelista desse ano da igreja, o evangelista São Mateus, é o evangelista de todo esse ano. Ele começa dizendo assim: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas, abatidas, como ovelhas sem pastor. Esse evangelho, ele é uma construção. Cada momento tem uma situação e tem a resposta dessa situação. Então, a primeira coisa que nós encontramos, Jesus ele é interessado pela vida do povo. Ele vê. Tem gente que fecha os olhos para não ver. Jesus, pelo contrário, ele vê e vê tudo. Ele se interessa em ver. Ele se interessa pela nossa vida, pelo que nós passamos. E aqui ele vê uma multidão sem referência, não sabe para onde caminhar, como ovelhas sem pastor. Esse texto, na sua mais profunda reflexão, ele é uma grande crítica às autoridades da época de Jesus, que deviam ser os pastores, que deviam conduzir o povo a Deus. E o povo estava percebendo que todas as autoridades, mas também as religiosas, não estavam fazendo esse papel de levar o povo a Deus. Estava deixando que outros interesses tomassem conta. E aí então Jesus teve compaixão. Ele compadeceu-se. Para o povo da Bíblia, a compaixão ela é algo das entranhas. Para eles é algo mais importante que o coração. As entranhas é como se dissesse assim: é o que Deus sente, está lá nas entranhas. É um verbo muito usado para Deus, compaixão.
Até não aparece tanto. Spignistomai em grego. Então, é aquilo que Deus sente, mas não fica guardadinho aqui dentro. Vem para fora. Vem para fora porque vem para se encontrar com aquele que sofre. Das entranhas vem o socorro, compaixão. E é assim que Jesus sente. Ao ver aquelas pessoas sem direção, perdidas, como ovelhas sem pastor, eles sentem compaixão. E quantos de nós, nesse tempo tão desafiador que nós estamos vivendo, também não está dessa maneira que Jesus percebe? Cansadas, abatidas, sem uma referência, não sabendo para onde caminhar. E aí Jesus diz uma realidade muito concreta. Interessante, quando Jesus chama, ele não engana ninguém. Ele fala que vai ter dificuldade. E aqui ele fala de uma realidade. A messe é grande, os trabalhadores são poucos. Veja, como que a gente vai lidar se a gente sabe que a messe é grande, mas tem poucos trabalhadores, né? Parece que tudo é meio ilógico, né, no Evangelho, né? Mas a graça de Deus, ela faz superar a toda lógica humana. Humanamente, não tem como dar conta da messe, porque é muito grande e os trabalhadores são poucos. Só que ele faz uma recomendação que antes nas igrejas era muito mais frequente. Hoje a gente parece que acha que padres, bispos são profissões. Ninguém pede mais. Antigamente nas igrejas tinha orações constantes pelas vocações. O que Jesus está falando aqui? Pedir ao Senhor da messe. A messe é grande, mas é de Deus, que envie operários para a messe. E agora vem a resposta. Então essa é uma obrigação nossa. Pedir a Deus que envie operários. Não é só ministros ordenados, padres, também religiosos, mas também envie leigos que possam atuar nessa messe também. A messe não é um lugar que tem espaço somente para os consagrados e ordenados, muito pelo contrário. Os leigos têm que assumir o seu papel na messe do Senhor. E aí ele fala assim: depois dos trabalhadores, Jesus chamou os 12 discípulos. Discípulos, todos nós somos. Desses discípulos, a gente vai ver que ele envia algum como apóstolos. Mas o discipulado faz parte de todos nós. Todos nós somos discípulos dessa messe do Senhor. Ele enviou, deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus, para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Então veja, quando você é discípulo, você também tem essa missão. E aqui ele deu depois o nome dos 12 apóstolos. Apóstolo significa enviado. Todo apóstolo, ele é um enviado de Deus para uma missão. E depois de dar esses nomes, ele vai dar algumas recomendações. Jesus, ele não é um bom empresário. Eu acho que ele não tinha também uma boa assessoria no departamento de RH dele, porque ele chamou pessoas muito esquisitas. Chamou um que era cobrador de impostos. Cobrador de impostos é uma das pessoas mais detestadas pelo povo. Chamou 2 duplas de irmãos, Zé Ninguém, que eram pescadores. Diz que o outro aqui era do grupo dos zelotas.
Zelotas é um grupo revolucionário, era um grupo violento. E chamou um que até traiu ele, chamado Judas. Talvez para mostrar que esses 12 apóstolos, se a gente for ver lá, ele tem um pouquinho de nós também, imperfeição. Jesus não chamou ninguém perfeito, mas ele vai dando as graças para aqueles que se colocam à disposição em estar com ele. Aqui dá para a gente até fazer assim, um alívio, que a gente também é bastante imperfeito, mas quando a gente se coloca nesse grupo que todos nós somos chamados, nós permitimos que Jesus pegue esse nosso barro de imperfeição e vai trabalhando em nós para que sejamos adequados nessa grande missão que é a messe do Senhor. E a primeira recomendação que ele dá aqui: não deveis ir aos pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. E veja que Jesus, ele faz ao contrário, né? Ele vai na cidade dos samaritanos, ele vai na Galileia dos pagãos. Os pagãos e os samaritanos não podem entrar no templo de Jerusalém. E ele fala: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mesmo dentro da casa de Israel tem ovelhas perdidas, e esses também, mesmo sendo da religião, mesmo sendo de Israel, não pode entrar no templo. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho da sua religião, da sua igreja. Quem são as pessoas impedidas de entrar? Aqui, se tivesse uma doença na pele, por exemplo, você não podia entrar. Nós não tínhamos conhecimento ainda do que era uma hanseníase. Se você tinha um defeito físico, você não podia entrar. E muitos doentes eram considerados amaldiçoados por Deus. Você tem esse defeito, essa doença, por causa ou do seu pecado, ou do pecado dos seus antepassados, então Deus te castigou. Então olha o peso que essas pessoas trazem. Não, o pior peso não é a doença, é achar que isso é um castigo de Deus. Esse não é o Deus de Jesus. O Deus de Jesus cura, liberta, expulsa. Por isso que Jesus está dando uma missão muito desafiadora. Vão primeiro as ovelhas perdidas da casa de meu Pai. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho. Será que nas nossas comunidades também a gente não exclui um monte de gente? E quando a gente exclui, a gente está dizendo assim: eu sou melhorzinho do que ela. Tome muito cuidado, né? Às vezes nós, nas próprias igrejas nossas, fazemos distinção das pessoas, achando que nós somos mais santos que os outros para poder estar no lugar que não é nosso. Aqui no Evangelho já disse: a messe é grande, sim, tem muito desafio, só que ela é de Deus. E ele diz ainda: em vosso caminho anunciai, o reino do céu está próximo. Olha que bom saber isso, né? O reino de Deus não está longe, está próximo. E ele vai estar mais próximo ainda quando nós promovermos o reino. Se você achar que o reino de Deus está distante, a gente podia pensar um pouquinho. Talvez não falte um pouquinho de mim para fazer o reino de Deus estar mais próximo. Que bom seria que nós tivéssemos políticos, nem vou dizer assim, não quero políticos religiosos,
políticos comprometidos com a nação, aí a gente ia dizer: o reino de Deus está mais próximo. Quando ainda tem gente passando fome, o reino de Deus não está próximo. Quando eu ajudo que a fome de alguma família seja saciada, é porque o reino de Deus se fez próximo ali. E quantas vezes a gente vê o reino de Deus próximo através de tanta gente comprometida na igreja? Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graças recebestes, de graças deveis dar. É uma palavrinha que daria para a gente ficar falando o dia inteiro sobre isso, né? Você recebe de graça Jesus os sacramentos, e a gente também deve devolver assim. Toda vez que tanta gente nesse tempo de pandemia, que tem cuidado de um modo tão bonito dos idosos, dando banho, limpando as feridas, o reino de Deus está se fazendo próximo através de vocês. Que Deus nos ajude a fazer parte desse rebanho, mas com compromisso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.